Eu diria até que reuniões online elas tendem a ser mais produtivas do que a reunião presencial. Quais são as formas que a gente tem para trazer dinamismo, mas que a gente contemple essa parte de conexão e engajamento? O tempo que a gente tiver junto online é para discutir, usar a nossa capacidade para interagir, chegar a conclusões, tomar decisões. Olá, tá começando mais um episódio do Officeless Talks. Eu sou Renato Contaifer e toda semana estou aqui com a galera do movimento Officeless trocando algumas ideias sobre a cultura do trabalho remoto. E hoje é dia de convidados no nosso podcast novamente. Hoje estou aqui com o Fernando Loureiro e a Carolina Ribeiro de Almeida da Aprendix para falar sobre reuniões online e a facilitação online. Como trabalhar com grupos no ambiente virtual e fazer desde reuniões até dinâmicas de integração para aproximar as pessoas e atividades desse tipo virtualmente. Carol, conta pra gente então o que é a Aprendix e o que vocês fazem. A Aprendix é uma empresa de desenvolvimento humano e organizacional e a gente está desde 2003 funcionando no Brasil e há 6 anos a gente veio para o Canadá. E aí, quando a gente veio para o Canadá, veio essa necessidade de continuar atendendo os nossos clientes, e só que como a gente faria isso, né? A grande pergunta do Canadá. E aí a gente começou a desenvolver projetos e fazer muita pesquisa, e aí a gente começou realmente a fazer a facilitação online. Então hoje a gente faz workshops de facilitação online e reuniões online também. Então, como que a gente faz essa reunião ser produtiva, como é que a gente faz essa reunião que as pessoas se integrem e que realmente o time sinta que aquelas horas ali online, elas são produtivas, né? E a gente chega em lugares muito interessantes em pouco tempo. E agora, recentemente a gente fundiu com a Adigo, então nós estamos agora num novo momento, que é a Adigo Aprendix, e vamos trazer para a Adigo, e juntos nós vamos trazer todo esse background que a gente tem online e trabalhar remotamente. Muito bom. Fernando, e aí? Reuniões online, elas são mais eficazes do que as presenciais? Como é que é essa história? Rapaz, a Carol fala de um jeito bonitinho, né? Como se fosse uma linha reta que a gente fez, né? Mas, na verdade, a gente bateu muita cabeça na parede. Assim, tivemos muitas reuniões improdutivas mas a gente foi aprendendo, né? Nesses 6 anos que a gente está aqui no exterior, a gente foi pesquisando e aprendendo pela prática e por pesquisa, né? E também pelo contato com os gringos, né? A gente brinca que a gente adora esses gringos aqui, porque como eles têm uma infraestrutura um pouco melhor do que a nossa e tem mais o uso, eles têm mais prática, acaba ficando uma coisa super normal para eles aqui fora. Então, assim, a gente aprendeu muito na prática com os gringos, experimentando em reuniões onde a gente era convidado ou estava participando, e a gente foi vendo, putz, tem muita coisa legal que dá para fazer, mas tem que dar uma resetada no mindset, assim, porque a gente vem com muito vício, né, de facilitação presencial, de reunião presencial, e aí quando esses vícios se apresentam no online é um desastre. Então, assim, a gente foi aprendendo na marra e hoje a gente ensina o que a gente aprendeu e continua aprendendo, né? Que cada hora tem um negócio novo também. É verdade. A gente costuma a falar sobre esse assunto, né, de reuniões online no Office e tal, e a gente vê que reunião já é uma coisa que as pessoas têm um trauma mesmo, assim, né? Acho que dentro do ambiente de trabalho aí é um dos grandes motivos de frustração são as reuniões. E aí você fazer uma reunião virtualmente, tudo, aí rola uma desconfiança, né? Como é que a gente faz para ir quebrando isso e mostrar que o ambiente online talvez ele pode não ser tão frio e pode ser também produtivo? O que vocês acham sobre isso? Acho que isso é uma coisa até que joga a nosso favor, né? Porque quando fala que vai ter reunião, a pessoa já fica com aquele nariz torto, né? Aí quando é online, fala, ai meu Deus. Então, assim, a gente já parte de qualquer resultado melhor que uma reunião normal, já é surpreendente. E geralmente o que acontece numa reunião bem feita é que ela é rápida, ela é efetiva, as pessoas se conversam com mais qualidade. Eu diria até que reuniões online elas tendem a ser mais produtivas do que a reunião presencial, se ela for bem organizada e bem conduzida. Eu diria que tem técnica para isso. Então, não é só também estar
numa plataforma, numa videoconferência que vai dar tudo certo, né? Então, a gente aprendeu muito com o pessoal lá de São Francisco, acho que o pessoal de Seattle, enfim, tem muita gente que tem feito muita coisa. Então, se você segue a técnica para que você realmente integre as pessoas num primeiro momento e depois traga o tópico da reunião, aí acho que a gente chega a ter uma produtividade em pouco tempo. Eu diria que é mais produtivo. Eu também diria. É porque, assim, a gente também bate bastante nessa tecla, né, da facilitação, que o pessoal fala, né, quando surge essa questão, a gente fala justamente que é exato o que você falou, não adianta jogar todo mundo aqui dentro de uma videoconferência e achar que vai acontecer um milagre e todo mundo vai ser super produtivo, né? Tem que ter essa pessoa ali que é o chato mesmo ali da história, né, que vai tentar organizar tudo. Na verdade, esse trabalho já começa até antes, né? Planejar antes o que vai acontecer ali e fazer essa condução. Como é que é? Eu acho que é legal também explicar aí para quem não está muito familiar com esse termo, para que serve um facilitador, Fernando? Cara, um facilitador é a pessoa que vai cuidar do processo, né, da conversa. Então, o conteúdo não pertence a ele, aí seria um outro papel. Então, por exemplo, um professor, ele traz um conteúdo para os alunos. O facilitador não, ele cuida do processo que vai acontecer naquela interação entre as pessoas. Então, ele tem que organizar de uma forma com que as pessoas tenham espaço para se colocar, que elas tenham espaço para pergunta, espaço para resposta, espaço para construir conteúdo junto, espaço para tomar decisão. Então, tem uma mecânica e uma lógica de como desenha esse processo, que aí é o método, é metodologia. Existem várias metodologias aí de facilitação disponíveis no mundo. Agora, no online, o que acontece é que você coloca uma lupa nessa história. Então, um processo de facilitação mal desenhado no presencial, você consegue dar um jeito. Você meio que vai resolvendo, você vai empurrando ali, você chega em algum lugar. Agora, um processo de facilitação mal desenhado no online, ele fica muito ruim. É a receita do desastre. Então, eu costumo dizer que, assim, para você organizar uma reunião online, você tem mais trabalho do que no presencial. Agora, qual é o ganho de fazer isso? Você economiza em deslocamento, você economiza tempo, você ganha qualidade na conversa. Então, você consegue, às vezes, usar menos tempo do que uma reunião presencial e alcançar mais resultado. Mas tem que estar muito bem desenhado. Esse é o papel do facilitador, é desenhar e conduzir esse processo e fazer os ajustes necessários ao longo do caminho. Interessante, assim, olhar para essa organização, né, essa preparação. No presencial, sei lá, eu pensava de meia hora o que ia acontecer, mais ou menos, e no online é quase que de minuto a minuto, ele é muito mais detalhado, essa preparação. Então, no começo, isso foi uma coisa que a gente começou a perceber que a gente tinha que mudar. E quando a gente começou a fazer esse detalhamento e uma preparação bem minuciosa, aí o resultado começou realmente a melhorar. E aí tem as variáveis incontroláveis, né, que é o nível de conforto das pessoas nesse ambiente. Então, isso é um outro elemento a considerar no desenho. Então, quando você está numa reunião presencial, você não, de certa forma, a gente ignora esse aspecto, né? Fala, bom, todo mundo, de certa forma, sabe se comportar numa sala, sabe esperar a vez de falar, então não tem muito mistério na reunião presencial. Agora, no online, tem uma série de detalhes. Quantas vezes teve gente que já entrou no Zoom e nunca tinha ouvido falar do Zoom? É 15 minutos para encontrar um microfone. Então, assim, tem uma série de elementos anteriores ao encontro de fato que tem que ser cuidados e a gentileza de embarcar todo mundo ao longo do processo. Às vezes a gentileza de desembarcar as pessoas ao longo do processo. Você não vai ficar meia hora tentando resolver uma conexão de alguém, né? Você tira a pessoa do processo e segue o barco. Eu diria que o engajamento é uma palavra aí, é uma coisa fundamental, assim, em termos de diferença, porque se você está no presencial, de certa forma você está vendo as pessoas e está vendo o corpo das pessoas, você está vendo, né, a linguagem das pessoas, então é mais fácil de você olhar e falar, não, lá eu resolvo e engajo. Agora, no online, por isso que eu falo de técnicas e metodologias, porque engajamento é super importante. E quando a gente aprende a engajar online, a gente olha e fala, e a resposta que eu tenho tido dos nossos clientes é, nossa, gerou calor. Nossa, que interessante. Teve gente que se encontrou e começou a trabalhar junto e criaram projetos e coisas. Então, assim, dá para ver esse calor e esse engajamento online também. Isso me encanta. Volto na questão da lupa.
Quando a gente faz uma reunião presencial, vamos pegar o caso clássico de organizações, né? Eventualmente a pessoa é chamada para uma reunião que ela não tem muito a ver com aquela reunião, mas ela foi convocada e ela está lá. Então, assim, não existe propósito para ela estar ali. Mas como ela foi convocada e fisicamente ela está lá, às vezes pega muito mal você levantar da sala e sair, né? Então você vai ter que dar desculpa e tal. No online, a pessoa tem a possibilidade de simplesmente sair. E ela coloca desculpa em qualquer coisa. Pode ser na CPFL, que acabou a luz, pode ser na bateria que acaba. Assim, tem milhares de desculpas para dizer por que eu não estava naquele encontro online e ninguém vai conseguir fazer o rastreamento disso. Então, assim, para você manter uma pessoa... Pode abrir a aba do WhatsApp ali. Pode. Também. Está na reunião, mas está conversando com outra pessoa. Agora, para estar presente, tem que ter um propósito. Então, assim, de novo, você vai desenhar uma reunião, qual é o propósito dessa reunião? O que de fato precisa acontecer nela? É uma lupa mesmo, você coloca tudo em detalhes de uma forma bem organizada para que funcione, porque senão não vai funcionar. Isso é algo que a gente também presencia bastante no trabalho remoto, é das reuniões, elas são convocadas realmente tem mais motivo de acontecer, né? Então, uma reunião online, porque a gente já tem toda uma comunicação acontecendo de forma também mais assíncrona, ou utilizando, mesmo em tempo real, utilizando outras ferramentas. Então, se a gente vai juntar todo mundo aqui ao mesmo tempo, é para fazer alguma coisa. E aí é importante realmente que a gente convoque as pessoas certas que estão... Realmente elas têm algum ali poder de decisão ou têm um contexto para contribuir com aquilo ali de alguma forma. Combinar o tempo, né? Então isso também a gente, mesmo hoje, até hoje em dia eu acho, é muito comum em reuniões as pessoas entrarem numa reunião sabendo a hora que ela começa, mas não tem hora para terminar, e isso faz com que as pessoas fiquem naquele loop eterno ali na reunião. E na reunião online eu acho que até para a gente conseguir manter todo mundo num foco aqui, ela tem que ter um tempo mais limitado, senão começa a ficar também desgastante. Então, essas restrições e limitações fazem com que o processo funcione melhor, né? A gente tem que lidar com tudo isso, então vai começar tal hora, a gente vai seguir tal agenda ali, né? O facilitador já tem ali uma agenda a ser seguida. E você tocou num ponto importante aí da preparação, né? Que a gente às vezes fala só sobre a preparação do facilitador, mas restrições técnicas, por exemplo, podem fazer tudo ir por água abaixo, né? A pessoa entrou ali, ela não consegue, o microfone não funciona. A pessoa simplesmente não consegue fazer. Então tem que tentar também, antes disso, se assegurar que todo mundo tem o que precisa, tá tudo funcionando. E também a etiqueta, né? A gente tem histórias aí muito engraçadas até de pessoas entrando sem camisa em reunião, pessoas entrando de lugares aí, entrando de lugar onde tem gente passando atrás e tudo mais, entrando fumando. E tipo assim, coisas que parecem, você tá na sua casa, né? Às vezes as pessoas elas se dão a liberdade de se portar como se portam em casa, mas é legal, né? Manter ali uma certa postura, né? Então a gente tem ali umas boas práticas e é importante o facilitador também, de alguma forma, ele dá ali algumas dicas, né? De como se portar, deixar o microfone no mudo, né? Tem uma série de etiquetas assim, não tem não? Tem sim. Eu acredito que essa coisa assim de você tem que você está indo para uma reunião, não importa que você está em casa, você está indo para uma reunião, então você se prepara tanto emocionalmente, sei lá, o que você vai falar, o que você vai fazer, mas também roupa, o espaço onde você está, enfim, que você esteja com o computador, você fecha tudo para você poder ter uma boa conexão, você está com o fone, enfim, acho que tem coisinhas que realmente vão fazer muita diferença na qualidade da tua presença e na qualidade da reunião, consequentemente. As pessoas vão aprendendo, né? Acho que esse costume ele vai acontecendo, né? As pessoas vão começando a perceber a diferença desses detalhes e vão aprimorando. Mas é bom sempre lembrar. A questão do fone, por exemplo, é uma, do mudo é outra, que incomoda um monte. Mas as pessoas vão aprendendo, é uma etiqueta, como você falou mesmo. E outra questão que a gente também fala bastante é a câmera ligada, né? Eu já trabalhei em empresas aí há anos atrás, onde era super normal as pessoas entrarem e ninguém liga a câmera, né? Ninguém tá se vendo e tal. E a diferença que faz você tá com a câmera ligada, né? Em termos de você conseguir se conectar melhor com as pessoas, visualmente, isso. Então, uma coisa que me chamou bastante atenção quando eu conheci o trabalho de vocês, né? Por ser algo voltado já para uma facilitação presencial de grupos e de atividades de integração, de conexão. Como é que vocês fazem para conseguir
acontecer isso, por exemplo, que você falou, Carol, as pessoas falaram no final que conseguiram sentir ali o calor e tal. Como é que é na prática, assim, o que tipo de coisa que faz as pessoas conseguirem se conectar no nível mais profundo, estando virtualmente, assim, numa reunião ou numa atividade? Eu acho que é você realmente dedicar um tempo da agenda para a conexão entre as pessoas. Então, se elas não se conhecem, para que elas se conheçam, e aí tem várias atividades, tem estruturas libertadoras, tem várias coisas que dá para fazer usando o Zoom ou usando outras plataformas. E a gente não partir do pressuposto de que, não, a gente já se conhece, então já toca para o assunto logo, já vamos para o tópico que a gente tem que discutir. Não, para, e às vezes tem gente que chama de check-in, né? Então existem várias formas dinâmicas de fazer o check-in, porque também se você tem 20 pessoas e cada um for falar 1 minuto, já deu 20 minutos, e então também não é por aí, mas quais são as formas que a gente tem para trazer dinamismo, mas que a gente contemple essa parte de conexão e engajamento das pessoas. Uma explicação prática disso é a Impromptu Network, né, que é uma estrutura libertadora que a gente usa bastante, onde você faz 3 perguntas para todo mundo ao mesmo tempo, então todo mundo na sala, você faz as 3 perguntas, de preferência uma pergunta ligada ao próprio tema que você está daquela reunião, né, e uma outra pergunta, 2 perguntas de dar e receber ali. E aí as pessoas vão para salas separadas. Então, por exemplo, esse número que a Carol trouxe de 20 pessoas, você faz 10 salas separadas em dupla, e eles têm 4 minutos para trocar em dupla sobre essas 3 respostas. E isso acontece 3 vezes. Então a pessoa encontra mais outras 2 pessoas, né, nas outras rodadas, e aí no espaço de 12 minutos, você conseguiu falar com 3 pessoas, ouvir 3 pessoas, e você já começa a reunião num outro nível de energia. Então, às vezes a gente faz até 3 minutos, né, cara? Usa só 9 minutos, mais um de explicação 10, e aí já está feito um super check-in rápido. E se você parar para pensar, não, mas se eu estou com 200 pessoas na sala, vai durar ao mesmo tempo, que vão ser 100 salas separadas. Muito legal. Para quem não conhece, né, a gente utiliza a ferramenta Zoom, né? O pessoal aí, o Fernando e a Carol utilizam, a gente também no Officeless utiliza essa ferramenta, que é um software de videoconferência onde você pode simular salas diferentes. Então, você está numa videoconferência com 10 pessoas, como ele falou, você pode colocar essas pessoas em salas separadas ao mesmo tempo. E o legal é o sigilo, né, dessas salas. Você não sabe realmente o que acontece lá, as pessoas podem se sentir mais à vontade, né, de saber que não estão sendo vigiadas ou gravadas, por mais que tenha um recurso de gravação também no Zoom, né, mas mesmo que você esteja gravando a reunião, o que acontece nessas salas aí fica nessas salas, né? Ninguém consegue saber. Então, isso também é bem favorável a criar atividades onde as pessoas vão se sentindo mais conectadas, mais livres, né? Eu estava lembrando dessa coisa da câmera ligada, né? Eu participei de um curso com uns americanos que eram 5 sessões. E na primeira sessão a gente não ligava a câmera. Era orientação do próprio facilitador que era para as pessoas se ouvirem e tal. Achei super interessante, porque ao mesmo tempo que contempla a questão de quem é mais tímido, ou de quem não quer ligar a câmera, coloca a sua atenção 100% no ouvir. E aí na segunda sessão a gente estava com a câmera, e foi super divertido, putz, você que tem aquela voz, né, aí eu começo a ver quem é a pessoa. Legal. Então assim, brincar com isso também é um outro elemento que é interessante. Legal, boa ideia. Eu acho que assim, tem tantos recursos, né? Essa coisa que o Fernando acabou de falar, de você não usar a câmera, depois você usar a câmera, ou você usar a imagem, as pessoas, né, usam uma outra plataforma e a gente fica vendo as imagens. Eu acho que as salas separadas que o Zoom deixa a gente fazer realmente faz toda a diferença, porque você tem que discutir alguma coisa, se está todo mundo tendo que discutir a mesma coisa ao mesmo tempo, não vai acontecer online. Então, você consegue fazer pequenos grupos de discussão e depois trazer o resultado para o grupo inteiro. Enfim, dá para fazer tanta coisa. E eu acho que a gente ainda tem muito a explorar e muito a aprender, porque também tem muita coisa sendo renovada, sendo feita nova aí no mercado, né? Então, eu acho que é endless. Mas tem um elemento aí que acho que, nos elementos que eu lembrei agora para quem está ouvindo, né, que está tentando fazer essa comparação de uma reunião presencial para uma reunião online, tem um elemento que mora nas reuniões tradicionais, que é o de apresentação de coisas, né? Seja de slides, seja do que for, uma apresentação, que é o formato de para todos, que toma um tempo enorme,
e geralmente chega um ponto onde a gente já não consegue muito capturar aquilo ali, já não rende muito, sabe? Então tem esse vício de reuniões tradicionais, que numa reunião online é a primeira coisa que a gente tira. Então se a gente tem, por exemplo, uma reunião com o cliente que quer que a gente conduza, a gente extrai deles todo o conteúdo que deveria ser apresentado e já disponibiliza isso assincronamente, que nem você falou agora há pouco. Então tudo que é conteúdo, tudo que precisa ser olhado e você pode fazer no seu tempo, será. O tempo que a gente tiver junto online é para discutir, usar a nossa capacidade para interagir, chegar a conclusões, tomar decisões. Enfim, é trabalhar junto, não é ficar ouvindo uma apresentação. Então, essas são pequenas coisas que você vai mudando, e por isso que dá para fazer um workshop que seria de 8 horas presencial, você pode fazer em 3, 4 online, em 2 sessões de 2 horas, porque você elimina uma série de elementos que a gente está acostumado a usar no presencial, você usa outros canais no online, e não necessariamente todos ao mesmo tempo, todo mundo usando a mesma apresentação ao mesmo tempo. Você pode consumir isso via vídeo de YouTube, um arquivo PDF que você recebe por e-mail, o que for. Perfeito. A gente tem usado bastante esse recurso do vídeo. Então, às vezes a gente vai discutir, por exemplo, o planejamento estratégico do próximo trimestre. Vão ser gravados alguns vídeos ali, individualmente alguém vai gravar, vai dar todo o contexto do que a gente está falando sobre o que e tudo, as pessoas assistem no seu tempo. E é exatamente isso que você falou. O dia que for para a gente se encontrar, desde o início a gente já está se encontrando para interagir em cima daquilo, né? Então a gente ganha muito tempo porque tá todo mundo na mesma página e a gente também, de certa forma, força as pessoas a se prepararem, né? Porque a pessoa, todo mundo assistiu esse vídeo, já sabe lá, chegar alguém lá de paraquedas, sem saber do que está passando, vai realmente se dar mal, porque a gente não vai ter oportunidade de pegar toda a explicação, né? Então vai forçando as pessoas a levarem a reunião mais a sério. Eu acho que é legal isso, né? Que quando você diminui as reuniões, quando tem uma reunião é porque o negócio é sério, né? Então tem... É a lupa. Não tá... É a lupa. Aquele cara que vai pro evento sem ter visto nenhum material, no evento presencial, ele passa desapercebido ali, né? Faz cara de alface e segue em frente. Agora no online já fica mais complicado. Acho que o Fernando tocou num ponto também bem interessante, que é a questão do tempo. Também não adianta você querer ter uma reunião ou um workshop, sei lá, de 4 horas online ou de 5 horas, ou enfim, eu acho que é melhor fazer 2 reuniões de 2 horas do que uma de 4, por exemplo. Então acho que puxa essa produtividade, acrescentando com o que vocês já falaram, né? Então assim, se prepara, e a gente tem 2 horas, e vamos fazer essas 2 horas serem bem produtivas. Eu acho que tem isso, assim. Porque também mais tempo, aí vai perdendo a produtividade, pelo menos na minha experiência é o que eu sinto. Total, eu, por exemplo, já fiz facilitação de processo de design, né, design sprint, por exemplo, que é um processo presencialmente, ele é feito a semana inteira, né, é um processo bem imersivo. E a primeira vez que eu fui adaptar para o remoto, eu fui seguir super fiel, a gente já estava acostumado, né, a utilizar quadro branco virtual, ferramenta de videoconferência, a gente estava super familiar com essas ferramentas, eu já fazia design sprint presencial, falei, pô, pronto, tá lindo, vou fazer o design sprint remoto. E aí tentei seguir da forma mais fiel possível, e o primeiro dia, foi o dia inteiro, assim, tipo, no final... A galera já estava derretendo ali na frente do computador. Você via na face, você não tá junto com ela, mas você vê, né, a semblante das pessoas assim mudando de cansaço. E aí depois a partir do segundo eu pensei, não, dá para fazer igualzinho, só que remoto dá, mas é impossível você colocar as pessoas 8 horas numa videoconferência, né, mesmo fazendo pausas. E aí a gente vai adaptando para ir quebrando isso, né? Isso eu acho que é muito saudável mesmo, né? Você vai quebrando, porque o tempo que você tem junto, você consegue garantir que aquilo ali vai manter todo mundo qualidade, né? No foco, né? E tem um ganho, né? Tem um ganho quando você faz uma sessão mais curta e deixa aquele material que a gente criou junto, fica lá descansando um pouco. Você pode até interagir com aquele material antes da próxima etapa, e isso já é um ganho também, porque aí vai caindo ficha, vai aparecendo ideias novas. E aí quando vem para outra etapa, você já está num outro momento. Então essa é uma outra vantagem que eu vejo do online, que você dá mais tempo ao tempo. A coisa acontece em etapas, e essas etapas têm mais qualidade, e esse espaço entre as etapas, ele é fértil, porque você está estimulado com uma série de coisas que veio da reunião, se ela foi produtiva, e aí você começa a maquinar aquilo e você vai processando aquilo ao longo do tempo. Então assim, a gente cansa de ver no presencial, por exemplo,
privilegia-se muito o falar e ouvir, né? E muita coisa visual. Agora, tem a galera que precisa andar, por exemplo, para pensar. Tem um facilitador amigo nosso, o Ricardo, que ele não consegue ficar sentado conversando. O Carol também é um pouco assim. Então, às vezes, a gente faz a conversa andando, e a conversa rende muito mais. Então, quando você cria esses espaços entre as etapas, as pessoas que têm outras formas de processar informação, elas estão contempladas. Legal também. Isso. E assim, eu, por exemplo, aí participei, né, do workshop aí do Aprendix, da facilitação online, e lá eu fui apresentado aí a tal das estruturas libertadoras, né, que você comentou aí rapidamente. Eu queria que você explicasse um pouco aí para o pessoal do que se tratam as estruturas libertadoras e por que elas são libertadoras quando a gente está trabalhando com grupos. Isso é uma avenida enorme. Eu acho que assim, o que as estruturas libertadoras se propõem a fazer é otimizar, é melhorar a forma com que a gente interage em grupo. Então, se a gente pensar até bem pouco tempo atrás, as estruturas elas são relativamente novas, né? Elas têm aí um pouco mais de 10 anos. Mas o que elas trazem como premissa? Que o nosso papel enquanto facilitador, ele é muito menor em termos de responsabilidade de interação com o grupo e muito maior em desenhar o processo para o grupo. Então, quando uma estrutura está acontecendo, o que acontece é que o grupo ele ganha voz, o grupo começa a interagir com mais eficiência. Então, você pega o caso da Impromptu Network que eu estava falando. Durante 9 minutos, todo mundo vai estar falando e todo mundo vai estar sendo ouvido. Enquanto que o papel do facilitador qual é nesse momento? Ficar de bico calado. Ele não precisa interferir nisso, ele não precisa saber o que está sendo... pensando no que acontece depois, talvez, né? Está preparando o passo a passo. Mas, enfim, o papel do facilitador ele fica diminuído em termos de interferência no grupo, mas ele fica super aumentado em termos de responsabilidade do desenho da história. Então, esse processo, quando ele é desenhado com estruturas libertadoras, ele garante que o grupo tem mais tempo para falar e o grupo consegue se engajar mais. Então, o indivíduo está sendo sempre chamado para estar presente no processo de interação. Enquanto que processos mais tradicionais, o papel do facilitador é muito grande. Então, por exemplo, ele anota as coisas, ele faz as perguntas, ele resume, ele sumariza. Muitas vezes o papel do facilitador fica exagerado e aí toma o espaço do grupo. E aí, como quando a gente vai para o online, lembra da lupa? Se o facilitador toma o espaço do grupo no online, é muito complicado, porque se o cara já não está engajado, se não tem um propósito, e o facilitador está tomando o tempo do grupo, é mais um elemento de desengajamento, né? Então, quando as estruturas libertadoras são usadas online, essa questão da presença do indivíduo no processo de grupo, ela é muito importante, ela sempre vai estar levando para o engajamento. Eu acrescentaria dizendo que nas estruturas libertadoras a gente tem um dinamismo muito grande, ou uma agilidade muito grande, e isso que o Fernando falou, que é o que mais me encanta, é esse formato do indivíduo e do pequeno grupo e do grande grupo. Então, o tempo inteiro você está sendo chamado como indivíduo para participar. E aí você contribui com uma dupla, um trio, um pequeno grupo, que é fácil para quem não é muito extrovertido, por exemplo, e aí depois volta para o grupo inteiro, e aí tudo que foi pensado, ele acaba sendo colocado na mesa de alguma forma. Então, a gente é responsável para que essa interação aconteça de forma dinâmica, divertida e produtiva. Eu colocaria essas 3 palavras aí, que eu acho que é o que eu tenho visto acontecer. Sensacional. Uma das coisas que eu achei mais legal, que eu acho mais legal, é justamente essa participação de todo mundo, né? Ninguém está ali só de espectador nessa reunião, né? De alguma forma essa pessoa vai participar, pode ser num ambiente menor ali, mais controlado, de dupla, ou com um grupo bem pequeno, mas ela vai participar, vai falar alguma coisa, né? Porque a gente vê muito esse problema em reuniões presenciais, né? Pessoas que são muito tímidas e às vezes elas possuem até dentro da hierarquia ali, da reunião, dos cargos, ela possui um cargo muito menor, sei lá, é um estagiário e tem diretores ali na mesma mesa, essa pessoa dificilmente ela vai expor suas ideias ali ou vai se encorajar a participar, né, ativamente. E esse tipo de processo dá voz para todo mundo, né? Mesmo que num ambiente menor ali, eu acho isso aí sensacional, deixa o processo mais horizontal, mais neutro e traz todo mundo para participar, né? E coloca a inteligência de todo o grupo a favor daquele propósito ali. Então, se o grupo inteiro está maquinando, pensando, se movimentando, interagindo, a inteligência do grupo vai aparecer. Isso é que é o importante. Então, o papel do facilitador é ajudar essa inteligência a surgir, né?
Então, é fácil também a gente passar um pouco desse papel do facilitador e virar a gente brinca que é o fascipulador. Você finge que facilita, mas no fundo você manipula o grupo para chegar em qualquer lugar. Então, assim, dá para fazer isso. Seria um desserviço, né? Mas é possível. E às vezes eu até me vejo isso na minha história como facilitador, cumprindo esse papel de a gente tem um objetivo a chegar com o grupo e você cria um caminho que o grupo vai para ali, quer queira, quer não. Então, assim, ter consciência do nosso papel de facilitador é muito importante. E as estruturas libertadoras, elas nos mostram isso com muita potência. Porque, de fato, a vontade do grupo e o querer do grupo, ele aparece. E aí o facilitador fica realmente a serviço, né, desse querer do grupo. Então, como é que eu posso ajudar eles a fazer esse querer se concretizar? Então, a gente tem que ajudar o grupo nesse processo. E não manipular ele para algo que vem do facilitador. Eu acho que ser neutro, né? Ser neutro no processo, exatamente. Eu acho que é bem isso. A gente às vezes escuta assim, sei lá, quem está trazendo a reunião ou o workshop que quer chegar em tal lugar. E aí, de repente, você como facilitador tem aquilo na cabeça. Então, conforme as coisas vão acontecendo, quando você vê, por menos que você queira, você está manipulando e levando o grupo para aquele lugar de um briefing que você ouviu de outra pessoa que não necessariamente... Então, realmente, estar neutro e olhar para ir para onde o grupo quer ir, né? Para onde é importante que o grupo... que é importante para o grupo e não para o facilitador, eu acho que as estruturas libertadoras ajudam a gente enquanto facilitador nesse processo. Então, quem quiser conhecer aí, depois entra aí no Google, né? Tem em português já também, né? Tem, estruturaslibertadoras.com.br. Muito interessante, formas aí de interagir entre grupos e tudo aberto, né? Tá lá disponível para quem quiser usar, é só pegar e aí aplicar. Voltando para o nosso online, eu acho que a combinação das duas coisas, ela é muito boa. Então, pegar as estruturas libertadoras e colocar na sua agenda de uma reunião online, eu acho que é matador. É muito bom. Vira uma caixa de ferramentas ali, né, para quem está conduzindo, né? Você pode trazer várias atividades ali diferentes conforme o propósito que você tem. Mas vamos falar aí, a gente falou que tudo é lindo, tudo é bom, reunião online é uma maravilha, é produtivo, mas vamos falar do que dá errado aí. O que vocês acham que é comum dar errado e que as pessoas devem tomar cuidado para não fazer de uma reunião online um pesadelo aí, uma experiência frustrante? Eu diria que assim, alinhamento da tecnologia anterior ao começo da reunião, assim, isso a gente já teve logo no começo, assim, das pessoas não estarem preparadas, então tem assim, metade do grupo pronto para começar o workshop e metade do grupo tentando se conectar, um berrando que eu não consigo ouvir, não sei o quê, e aí vai, né? Então, e aí você perde meia hora para tentar conectar todo mundo. Então, se a gente está pensando... E o WhatsApp bombando, né? Qual é o link? Não acha nem o link. Exatamente. Aí, se a gente pensa que a gente tem um universo, sei lá, de 2h30 de reunião, meia hora foi só para tentar se conectar, quem já estava pronto já desengajou. Enfim, sabe? Aí que você tem momentos muito diferentes. Então, eu diria que ter esse alinhamento de tecnologia anterior ao início da reunião é importante. Fundamental. E acho que tem que separar as duas coisas, né? Que é tecnologia uma coisa e metodologia outra, né? E a gente já caiu nesse erro de achar que a tecnologia ia resolver tudo e não resolve. E também já caímos no erro de achar que uma metodologia ia resolver tudo e não resolve. Então, assim, tem que brincar com essas duas coisas. Saber qual é a plataforma que você vai usar, acho que é fundamental, e quanto mais simples ela for, melhor. Isso é uma outra coisa que a gente aprendeu ao longo do tempo. Não é porque a gente sabe usar o Mural, o Google Docs, Thought Exchange, Lumio e Zoom. Cara, não precisa usar tudo ao mesmo tempo. O que a gente precisa de fato para ser? Qual é a ferramenta que vai nos ajudar nesse momento? E usa aquela ferramenta. Então é usar o menos possível, né? Menos é mais, e fazer o desenho do método do processo de interação da forma mais também simples e efetiva possível. E com, lógico, margens de variações, né? Porque sempre vão acontecer. Isso aí eu acho que é uma das dicas mais úteis para quem está no trabalho remoto em geral. A gente o tempo todo está sendo... a gente
conversa com as pessoas, né, e o tempo todo a gente já está chamando de fetiche das ferramentas, né, as pessoas, elas amam as ferramentas, elas querem ter todos os aplicativos, todo dia sai alguma coisa, quer usar tudo e quer saber sobre as ferramentas o tempo todo, né, a gente também, falando sobre o trabalho remoto, tem muito disso, né, de que não são as ferramentas que vão fazer o sucesso de uma equipe trabalhar remotamente, elas são importantes, mas tem todo um outro lado ali que tem que ser considerado, então é muito legal estar ouvindo você também falar isso, né? Que menos é mais e tem que tomar muito cuidado aí na hora que for escolher realmente o que é útil usar, o que é necessário, porque você pode fazer o processo ficar muito mais confuso, né? Do que ficar simples, porque a tecnologia também pode falhar, né? Uma pessoa pode não ter isso, vai ter que baixar, vai ter que instalar. E às vezes esses momentos custam caro. Eu diria que a gentileza é uma coisa bem importante de ter com as pessoas, principalmente quando a gente está falando de pessoas de diferentes gerações. Eu acho que tem uma questão aí de gentileza que eu acho interessante. E para poder realmente assim abraçar todo mundo e ser inclusivo, eu acho que eu sempre tenho essa questão na minha cabeça, como incluir a todos. E você tem uma geração aí que já nasceu com internet, e tem uma geração que tem uma sabedoria e uma história de vida enorme, mas que, cara, a tecnologia não é tão simples assim para essas pessoas. Então, assim, como incluir a todos, né? E eu diria que gentileza é um ponto. E aí o outro ponto é olhar e falar, cara, não está funcionando. Vamos sair. Vamos mudar de pista, ou sabe, se é uma pessoa, uma vez a gente teve essa questão, e aí eu convidei essa pessoa a ficar de ouvinte e parar de tentar participar da reunião, e que a gente iria fazer depois um trabalho com ela individual para ela pegar toda essa parte mais tecnológica, né? E aí depois poder participar para nivelar, porque a pessoa não estava participando e o grupo inteiro também não estava fluindo. E aí erro nosso, né, de não ter instruído anteriormente. Teve uma reunião também que eu fiz, acho que o Fernando não estava presente, assim, que, cara, começou só a dar coisa errada, e tipo, vamos marcar outro dia? E acho que eu preciso me preparar melhor, sabe, fazer melhor o template, fazer melhor, era no mural que a gente estava usando, enfim, sabe, você também ter humildade de olhar e falar, cara, não está fluindo, então, assim, o que a gente precisa fazer para fluir na próxima vez, né? E eu acho que acontece. Acho que não é com todo mundo, muito mas bom. Comigo aconteceu. Isso nos traz essa sensibilidade, né? De se preocupar também com o lado humano ali. Você falou de algo que às vezes é super, super sutil, né? Uma pessoa que ela tem muito a contribuir, mas ela ficou desfavorecida ali naquele ambiente por não estar tão familiar com a tecnologia, e como é que a gente consegue fazer com que todo mundo realmente esteja à vontade, a gente consiga, apesar da tecnologia, né, despertar o lado mais humano das pessoas e trazer realmente as conexões para um âmbito mais profundo, né? Acho que esse é um grande desafio aí da facilitação online, do trabalho remoto em geral, né? A gente está falando o tempo todo de estar distante das pessoas, tudo muito virtual, muita tela. E traz esse questionamento, né, de que as relações se tornam mais frias, mas a gente vê que é possível, né, você arrumar um meio termo e conseguir, através de alguns processos ali, métodos, e também de sensibilidade ali, né, de empatia, você conseguir trazer as pessoas para um relacionamento um pouco mais profundo e criar relações ali mais verdadeiras, apesar do ambiente virtual, né. Gente, gostei demais do nosso papo aí. Obrigado aí pelo tempo de vocês, Carol, Fernando. E deixem aí um recado, link, quiser divulgar o treinamento, alguma coisa, aproveitem para deixar o recado aí. Eu queria só falar uma coisa, assim, só para terminar, que cara, façam reuniões online, porque, assim, por mais que se der errado, faz de novo e vai dar certo, e aprende com os erros e vai indo, porque eu vejo que tem pessoas que têm uma barreira e que nem tentam. Né? Então, assim, eu acho que o meu convite é para que as pessoas tentem, né? E tragam essa gentileza, e que eu tenho certeza que no fim vão gostar e vão ver como a gente consegue fazer essas interações online serem importantes, divertidas e produtivas. O meu recado vai nessa linha
as pessoas que são das gerações anteriores, que têm alguma dificuldade tecnológica, pelo fato de ter muita opção e ter muita coisa acontecendo, gera um certo medo nessas pessoas, ou um distanciamento, posso falar que distanciamento seria mais adequado, de tipo, não quero nem saber sobre isso daí, porque é complexo. Então, acho que o grande recado seria, torna isso simples para essas pessoas. Eventualmente, com uma única plataforma, pode ser um Skype da vida, que já é meio obsoleto, mas ainda funciona para muita gente, pode funcionar muito bem para aquela pessoa se envolver numa reunião boa. Às vezes um Zoom, ou só um Google Docs, sabe? É simplificar as coisas para que essas pessoas tenham um primeiro contato positivo e falar, putz, não é um bicho de cabeça. Então, eu tenho experimentado isso aí ao longo desses últimos anos, e aí me caiu essa ficha de que tem pessoas que nem chegam perto porque é muito complexo. A casca é muito complexa. Então, se você ajuda ela a olhar além da casca e simplifica o processo, essas pessoas vão acabar gostando e se envolvendo. Muito bom. Deixa aí, então, os contatos de como é que as pessoas encontram vocês na internet, o que é que vocês costumam aí, estão fazendo ainda os treinamentos. O nosso site é aprendix.global, www.aprendix.global, e lá dentro a gente tem tanto cadastro para receber a nossa newsletter, quanto o nosso calendário. Então, todos os nossos cursos e eventos online presenciais a gente divulga por lá. Fica uma coisa mais organizada. Muito bom, recomendo, inclusive, participei do treinamento aí, participei do workshop de facilitação online, então se você está querendo melhorar aí a sua forma de fazer reuniões online, ou se você é um facilitador de processos aí já presenciais e quer levar isso para o ambiente online, eu acho que tem muito a aprender, é uma experiência super rica, assim, prática, então fica a dica aí para quem quiser. Então, se você gostou desse episódio, indica para os seus amigos. Se você quiser sugerir algum tópico para o nosso podcast, mande uma mensagem para a gente lá no Instagram e aproveita também para seguir nosso perfil. Estamos lá no @beofficeless. E semana que vem estamos de volta com mais um episódio. Obrigado novamente aí, Fernando. Obrigado, Renato. Carol aí, diretamente do Canadá. Presença internacional. Nosso podcast. Obrigada, Renato. Abraço. Até mais, gente. Valeu. Um abraço.